Glória a Deus, eu saúdo a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que a paz do Senhor Jesus nesse instante, ele já entre aí dentro do seu lar, aonde você estiver, no seu trabalho, até mesmo na estrada, que a paz de Jesus, ela chegue até você, que através dessa palavra o Senhor ele renove a tua fé, que através desta palavra o Senhor ele fale no seu coração, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta atrás, ela não volta sem antes cumprir aquilo a qual o Senhor quer, tudo tem o seu objetivo, e o Senhor ele quer falar com você através desta palavra, e enquanto você medita nesta palavra, tenha certeza de que o Senhor ele está cuidando do restante já. Enquanto você separa esse tempo para poder ouvir o que o Senhor está querendo dizer, o Senhor já está trabalhando nas causas impossíveis, o Senhor já está restaurando o teu casamento, o Senhor já está abrindo portas onde não há portas. O Senhor ele já está entrando com a providência divina dentro do seu lar. Enquanto você separa um momento para ouvir a voz do Senhor, ele está trabalhando em meio a todo o restante. Amém? Eu quero meditar com os meus irmãos hoje no livro aqui de São Marcos, glórias a Deus, a palavra a qual o Senhor ele colocou no meu coração. Livro de São Marcos, no capítulo 2, os irmãos que quiserem acompanhar, e no versículo 17. Livro de São Marcos, no capítulo 2 e o versículo 17. Glórias a Deus, para a meditação dos irmãos. Livro de São Marcos, no capítulo 2 e o verso 17. É uma palavra muito conhecida, são as palavras do próprio Jesus dizendo, que diz assim, São Marcos, no capítulo 2 e no verso 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Mais uma vez. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. É uma palavra muito maravilhosa. Eu separei até um trecho de um versículo que eu não sei ele de cor, mas para iniciar esta palavra, que ele se encontra no livro de aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Venha decifrar e venha descrever o poder da palavra do Senhor quando é dita, porque a palavra do Senhor ela é maravilhosa, ela é tão sábia que ela consegue falar com todas as pessoas que estão ouvindo ao mesmo tempo. Nós sabemos que ninguém é igual a ninguém, nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, a cruz de cada um tem um problema, cada um tem uma questão. E a palavra do Senhor, ela vem a dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela é apta para discernir aquilo que você precisa ouvir. Ela é apta para discernir aquilo que a sua alma está necessitando, que o seu espírito para suprir. E que ela penetra profundamente, assim como a espada de dois gumes, chega a dizer mais penetrante do que a espada de dois gumes, de tão firme que penetra no coração. Esse é o poder da palavra do Senhor, é o poder da voz do Senhor a dizer nos nossos corações, a sabedoria, a interpretação, a revelação divina do Espírito Santo, que faz com que cada pessoa, Deus fale a sua maneira, que através de uma palavra, o Senhor fala no coração de todas as pessoas. Essa palavra maravilhosa é uma das palavras de Jesus Cristo, que enquanto Jesus estava ali assentado, nós sabemos que quando Jesus ele passou por essa terra, Jesus ele não fez diferença de pessoas. É necessário se ver cada palavra da Bíblia, onde Jesus conversava com todos. Por exemplo, as pessoas a qual tinham enfermidades, lepra, às vezes fluxo de sangue, essas coisas, antigamente elas não poderiam ficar no meio das outras, as outras pessoas não aceitavam.
E a Bíblia vem dizer que Jesus conversava com elas, que Jesus não fazia diferenças. Jesus estava no meio de todas as pessoas, porque ele veio para todos. E nesse instante, os escribas ali, os fariseus, os povos que atentavam contra Jesus Cristo, eles começam a dizer, a falar, ele se senta com qualquer pessoa, ele fala com qualquer pessoa, ele não faz diferença de ninguém, querendo criticar o próprio Jesus. E com a sabedoria que Jesus tinha, ele começa a dizer, olha, mas eu não vim aqui para os que estão sãos. Não faria sentido que eu viesse para aqueles que estão bons, eu venho para os que estão doentes, eu venho para quem necessita. E essa palavra ela fala muito no meu coração, porque vem a fazer entender a maneira que Jesus olha pra gente. Porque se a gente for olhar, todos nós somos pecadores. Não existe o pecado pequeno, o pecado grande, o pecado mais ou menos. Tudo que é pecado. E não vai fazer diferença de uma pessoa para outra, porque todos nós somos pecadores. Quando Deus olhou para a terra e procurou alguém para morrer numa cruz, para que houvesse a expiação do pecado, para que pudesse que os nossos pecados fossem perdoados, não se encontrou um homem sequer que não houvesse pecado. Então ele mandou o seu próprio filho Jesus. E Jesus foi o único que não tinha pecado. E a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Aquele que bate no peito dizendo eu sou santo, está errado já. Porque todos nós somos pecadores, nós temos de reconhecer que nós somos pecadores. E quando eu vejo essa palavra, eu procuro a pensar sempre do quanto o amor de Jesus Cristo ele é para todas as pessoas. Independente da maneira que a pessoa é, independente da maneira que a pessoa está, se a pessoa é uma pessoa que está tudo bem, se é uma pessoa que está doente, se é uma pessoa que ela está muitas das vezes envolvida num vício de alguma droga, muitas das vezes teve um momento da sua vida em que está se envolvendo com coisas erradas, porque Jesus veio principalmente para essas pessoas. Nós sabemos que todos nós temos um momento de ignorância. Um momento de ignorância é quando nós não conhecemos a palavra do Senhor. Nós não nos aprofundamos naquilo que o Senhor quer de nós e nós estamos sujeitos a errar, fazer coisas erradas, porque não temos o Espírito Santo para ali estar ali nos ajudando, para estar ali nos direcionando sobre as coisas. E glórias a Deus, mas quando nós passamos a conhecer o Senhor ele nos dá uma oportunidade nova. É tão lindo porque nós sabemos que quando nós encontramos o Senhor é como se nós tivéssemos uma oportunidade de vida nova. Vamos supor que nós disséssemos, se eu pudesse voltar atrás eu faria tudo diferente. Ou se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito tal coisa. Porque a gente sabe que existem coisas que a gente faz, coisas de momentos que muitas das vezes trazem consequências complicadas. E que a gente pensa, se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito nada dessa forma. E quando nós encontramos Jesus, nós sabemos que Jesus ele nos dá essa oportunidade, a oportunidade de nascer de novo, de nos tornar uma nova criatura, de nos tornar uma pessoa limpa de todo pecado. Raquel, mas como assim? A pessoa faz o que faz e pinta e borda e de repente ela está limpa de todo pecado? Se essa pessoa arrepender de todo o coração, ela é limpa de todo pecado, sim. Outro dia eu vi uma publicação, me guardou muito e eu não posso deixar de citar aqui, nesta palavra, que uma pessoa dizia assim, fulano fazia isso, isso e isso. Fumava droga, bebia, roubava, ameaçava os outros e traficava e agora anda por aí com uma Bíblia embaixo do braço. Eu não acredito nesse tipo de pessoa. Quem é a gente para apontar o dedo para alguém e dizer que essa pessoa pode ser ou não ser? Você é uma pessoa que conhece o coração das pessoas? Você é uma pessoa que sabe o que a pessoa passa? Porque que eu sei o oculto do nosso coração, os ocultos das nossas coisas e pensamentos, quem sabe é só Jesus Cristo. A gente não tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Quando eu vi essa mensagem, eu fiquei pensando e eu falei, graças a Deus que essa pessoa era dessa forma e agora é uma pessoa melhor. Porque todos nós carregamos em nós uma história. A própria Bíblia fala, tem até um hino, que eu vou ver se eu coloco ele aqui no final do vídeo, que chama Deus Escrevendo, que vai dizer sobre isso, vai dizer sobre histórias de passagens dentro da Bíblia de pessoas que erraram,
conhecedores da palavra erraram, o Senhor teve perdão, porque aquele que se arrepende de todo o coração, de imediato o Senhor, ele perdoa os teus pecados. Muitas das vezes a pessoa fazia as coisas erradas e não conhecia a presença de Deus. Muitas vezes a pessoa fazia as coisas erradas, mas não tinha entendimento do que aquilo causaria. Você sabe o que é que causou a pessoa fazer uma coisa dessa? Você sabe o que é que se passa no coração ou na vida? Não, nós não sabemos. O que as pessoas fazem, e ainda se fez na malícia ou alguma coisa, se ela se arrepender de coração, o Senhor ele vai perdoar, porque o amor dele é infinito. Quando ele morre numa cruz por nós, ele não diz que eu morri por ciclano ou por fulano apenas, para que todos aqueles que nele crê não pereçam e tenham a vida eterna. Para todos aqueles, glórias a Deus, que confiam em mim e que ouvem as minhas palavras e que têm desejo de mudar de vida e crê em mim, eu limpo, eu purifico, eu faço uma pessoa nova. Eu faço uma nova criatura. A gente tem de estar feliz de poder ver que fulano, que outra hora estava dentro da igreja e agora saiu e de repente está voltando. E ao invés disso a gente aponta o dedo e diz, a pessoa era tal maneira, sai, pinta e borda, agora volta. Graças a Deus que voltou. Graças a Deus está na presença de Deus, que não está aí fazendo coisa errada, mas que já se arrependeu, já está de volta. Está agora fazendo bem, mas muitas das vezes é melhor para nós julgarmos do que a gente agradecer, do que a gente ficar feliz. O amor de Jesus Cristo ele é para todo mundo. Nós temos que orar para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós temos que orar para que mais pessoas tenham mudança de vidas. Tem pessoas dentro de uma penitenciária que cometeram erros e coisas erradas, mas que hoje se arrepende e que ao invés de alguém dar uma palavra de Deus e dizer que ele pode mudar de vida, que Deus escreve uma nova história, a pessoa só quer jogar para baixo. O ser humano só diz que quer que morre, que quer que se destrói, que quer que morre. Não é assim, gente. A gente não sabe o coração das pessoas. Imagina se toda vez que nós fizéssemos alguma coisa errada, Jesus Cristo não nos perdoasse. Ou Jesus Cristo simplesmente deixasse a gente. Ele não faz isso com a gente. Ele perdoa porque ele é amor. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos bons e não maus, para vos dar o fins que esperais ou que quiseres dar. É o Senhor dizendo, eu sei o teu pensamento, eu sei a causa de todas as coisas, eu sei a maneira por que você é assim, eu sei o que aconteceu para que sejasse assim, e eu estou dizendo que eu venho exatamente para você. Eu venho para você que está tudo dando errado, eu venho para você que de repente seguiu totalmente fora do que Jesus quis que seguisse, mas que queria mudar de vida. Eu venho para você que até mesmo hoje acha que só queria voltar atrás e refazer tudo de novo. Não existe algo que possa fazer com que você volte atrás e mude o passado, mas existe um Jesus que muda o teu futuro, que apaga toda a tua história. Olha que coisa mais linda. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e eu te dou coisas novas, a palavra do Senhor diz. Eis que tudo a qual você fez que não agradou a mim, eis que a partir do momento em que você entrega a tua vida para mim, eu apago tudo, eu esqueço e te faço uma vida nova. É um amor maravilhoso, o amor que Jesus tem por nós. É um amor que não se compara. A misericórdia do Senhor, ela é infinita e se renova a cada dia. A cada dia que nós nos levantamos é uma oportunidade de nós começarmos de novo, de nós fazermos melhor. Muitas das vezes o inimigo, o opressor, ele assoprar no nosso ouvido de que, mas está fazendo tudo certo, agora já errou, já não serve. Não é assim. Jesus ele nos perdoa todas as vezes que for necessário, contando que seja de coração, contando que seja com um sentimento de melhora, contando que há um arrependimento verdadeiro. Essa palavra vem a dizer que Jesus ele vem para todas as pessoas, sem exceção. Jesus vem para o que está de qualquer jeito, Jesus vem para o que está caminhando na presença dele, Jesus vem para o que nem sequer ouviu falar de Jesus. Quando Jesus teve um encontro com Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, da palavra do Senhor, escritor da maioria, glórias a Deus, ali do Segundo Testamento, dos livros, que exortou muito a igreja, que ensinou, que teve um verdadeiro encontro com Jesus.
Antes mesmo de Paulo ser um pregador do evangelho, Paulo era aquele a qual perseguia os que adoravam a Jesus, perseguiam os que faziam a obra de Deus. Não só perseguia, mas como ele tinha cartas, a autoridade para entrar, uma suposição, dentro de um lugar em que estavam reunidos pessoas da igreja, de um culto, ou alguém com uma Bíblia embaixo do braço, ou falando de Jesus, ele tinha cartas, autorização para prender essas pessoas, para estar atrás dessas pessoas, para prejudicar. Ele não aceitava, havia crescido com o entendimento de que era errado, e ali ele açoitava essas pessoas, não deixava que houvesse culto. Aonde ele soubesse que ia ter um culto, uma reunião, alguma coisa, estava lá Paulo, ia ali até a autoridade daquele lugar, pedia a carta, era assinada, e lá ia Paulo prender o povo que acreditava em Deus, judiar deles, perseguir. Quem sabe vai saber se até deixava preso até morrer, porque não aceitava. Só que Jesus tinha um plano na vida de Paulo. Numa das idas de Paulo a alguma das cidades chamada Damasco, Paulo está no meio do caminho e ele só vê um clarão, e de repente ele até cai ao chão. E ouve uma voz que diz, antes de Paulo ser Paulo, ele chamava Saulo, e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E de imediato Saulo reconhece que era a voz de Jesus Cristo. Ali Jesus, ele tem um encontro com Saulo. Saulo chega a perder uma das visões e diz: Senhor, o que eu faço agora? Ele fala: vai até o lugar e fique lá, porque eu vou enviar um dos meus servos e ele vai falar contigo. E ali as pessoas que estavam com Saulo ali obedecem, levam ele até lá já sem visão, e Saulo fica aguardando. Enquanto isso, Deus fala com outro servo seu e diz: olha, vai lá até Saulo, porque eu tive um particular com ele. Você vai pôr a mão sobre a cabeça dele, tudo que está na vista dele vai sair, ele vai enxergar, porque eu tenho obra com ele. E a Bíblia vem dizer que esta pessoa que Jesus usou para falar, para ir até Saulo, ela até fica com medo. Ela diz: Deus, Jesus, mas como? Ele era um perseguidor, e se eu chego lá ele me mata? E se eu chego lá ele me açoita, me prende? E se eu chego lá e ele, glórias a Deus, faz alguma coisa ruim comigo? Não é este mesmo Saulo? E Jesus diz: é esse mesmo Saulo, só que eu já tive um particular com ele. E a Bíblia vem a dizer que ele vai até Saulo, e quando ele chega ali até Saulo, ele coloca a mão sobre a cabeça de Saulo, dizendo: olha, o meu Deus já falou comigo, mandou que eu viesse até a você. E quando ele coloca a mão sobre a cabeça de Saulo, as escamas que estavam na visão de Saulo ali chega a cair, ele passa a enxergar, e de imediato ele é batizado com o Espírito Santo. E daquele instante em diante ele começa a pregar o Evangelho de Jesus com sabedoria, com intimidade. Aquele a qual antes açoitava, perseguia, prendia os crentes, agora fala de Jesus. Eu consigo imaginar as pessoas que conheciam a Saulo dizer: mas aquele que batia, mas o que aconteceu, gente? Outra hora ele destruía, agora está ali falando, mas como assim? É porque é o poder de Jesus Cristo que transforma, que faz. Não é uma simples palavra, não é a Bíblia em si só, é a própria palavra de Deus que fala, que vai convencer a pessoa. E se Jesus tem uma obra, ele vai fazer. Não importa se a pessoa antes fazia tudo o que queria, se Jesus tem uma obra, ele vai transformar. Porque Jesus veio para os que estão necessitados. Jesus veio para aqueles que todo mundo olha e diz: olha, esse aí tem jeito não. Ou vai pro cemitério ou vai pra prisão. Jesus veio para aqueles que as pessoas dizem: olha lá, largado na droga, na bebida. Meu Deus do céu, dá até dó. Jesus veio também para essas pessoas, porque Jesus tem prazer em salvar todas as vidas. É por isso que nós somos levantados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, independente da pessoa que seja. E para nós nos lembrarmos que não cabe a nós apontar o dedo e julgar ninguém. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para dizer sobre a vida de alguém sem saber, sem conhecer? Mas pecadores somos nós que apontamos o dedo quando nós devíamos estar orando por essas pessoas. Então, se você conhece alguém, ou se você está aí desanimado, oprimido,
Se você está aí sem saída, dizendo que não tem jeito, que para você não tem um caminho, que a tua vida já deu, já fez tudo que tinha que fazer, fez tudo errado, que só resta o arrependimento e que agora já era, ou que agora já foi, que a sua vida se acabou, ouça o que o Senhor está dizendo, que Ele dá vida e vida com abundância, que Jesus Ele dá uma direção, que Jesus Ele muda a história, que todos aqueles que corriram e apontaram o dedo sobre a tua vida, eles vão ter que ver a tua vitória, vão ter que ver Jesus brilhando sobre você, e que a gente possa aprender toda vez que vê alguém em dificuldades, ou alguém ali jogado numa sarjeta, ou alguém com a vida destruída, dobrar o joelho e entregar essa pessoa nas mãos de Deus, e pedir que o Senhor Ele faça uma grande obra, porque o Senhor faz. O Senhor diz na palavra dele, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então apenas clame por esta pessoa, entregue a Deus, diga, Senhor, faça uma obra. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor transforma. E a maior alegria nossa é ver alguém que outra hora estava atrás das grades, ou que outra hora fazia isso e aquilo, e que hoje prega a palavra do Senhor, e que hoje conta as suas transformações, e que hoje conta o que Jesus fez. Isso é a nossa alegria, tem de ser de ver pessoas que estavam arruinadas, destruídas, o Senhor fazer a obra, porque é para eles que o Senhor veio, é para nós, porque nós somos pecadores, porque se fosse santo, nem aqui na terra nós não estaríamos mais, o Senhor já tinha nos levado, que nós aprendemos através desta palavra a entender que uma vez houve uma pregação e eu guardei bem este versículo que fala assim, que muitas das vezes nós falamos, mas eu não vou ir para a presença do Senhor porque eu ainda tenho algum vício em alguma coisa, ou porque tem alguma coisa que desagrada a Deus, eu só tenho medo às vezes de sujar a presença de Deus, porque Deus é santo. E na pregação dizia assim, que a gente nem sequer consegue sujar o nome de as roupas, as vestes do nosso Jesus e a presença dele. Quando Jesus, nós tocamos em Jesus, nós é que somos santificados, purificados e limpos. Não fica aí esperando, eu vou esperar isso para isso, não. Deus fala na palavra dele, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Não venha querer se preparar para estar na presença do Senhor, porque sem o Senhor a gente não consegue. Venha da maneira que está, venha adoecido, venha sem forças e deixa que do mais o Senhor fará. Apenas entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por vós, independente da situação em que esteja. O Senhor está dizendo, eu venho para os que estão adoecidos, eu venho para os que estão sofridos, eu venho para os que estão aí sem conhecer a minha palavra e que querem mudar de vida. Eu venho para os que precisam de uma nova história, eu venho para os que estão necessitados de palavra, estão sedentos de conhecer mais de mim, eu estou aí para estas pessoas. Então, guarde esta palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele continue a falar na tua vida através desta palavra, e que você entenda que você é precioso para Deus e que uma nova história ele escreve, que ele apaga todo o teu passado, escreve uma nova história, muda o teu rumo e te dá grande vitória. Guarde essa palavra, meus irmãos, aos seus corações, e que a presença do Espírito Santo de Deus preencha o seu ser, amém?